Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, ao dia 82 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de Juízes, capítulos 13, 14 e 15, e chegamos nele, Sansão. Sansão foi um juiz e Sansão, assim, até então eu nunca tinha lido a história de Sansão a fundo, né? E na escola bíblica dominical, o que nós ensinamos para as crianças é que Sansão era um homem muito forte, que derrotou os filisteus num ato assim de fúria, né? E fala da cabeleira dele, que a força estava no cabelo e tal. Gente, que cara mimado. Sansão é um exemplo de uma pessoa que tem o poder, né? Mas não tem sabedoria, não tem o temor do Senhor, né? Então, Sansão é contado desde o nascimento dele, porque ele veio mesmo com a promessa de destruir os filisteus, mas o caminho que ele escolhe, nós vamos ver aqui. Mas também, toda vez que eu leio Sansão agora, eu fico pensando que foi daqui que tiraram a ideia para o Incrível Hulk. Então, toda vez que eu leio Sansão, eu fico imaginando o Incrível Hulk. Vem a imagem do Incrível Hulk na minha cabeça destruindo tudo isso. Porque, certeza que a pessoa que inventou o Incrível Hulk, ele leu Sansão. Certeza. Mas no capítulo 13 nós lemos: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Claro, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Olha a rebeldia aí. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos. Mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos israelitas. Então, assim, Deus ama usar uma mulher estéril. Tem alguém me ouvindo aí que é estéril? Que Deus abra o seu ventre, abre a madre, faça do seu ventre um terreno fértil, traga fertilidade, que do seu ventre nasça um libertador de uma nação. Amém? Amém. Mas é muito incrível a história de mulheres estéreis e como nasceram grandes homens de mulheres que aparentemente não podiam gerar filhos. Sara foi mãe de Isaac, Sara era estéril. Rebeca era estéril. E aqui a mãe de Sansão era estéril. Mas Deus escolhe o impossível para manifestar a glória dele. Então consagra o seu útero ao Senhor, que o Senhor opere um milagre na sua vida. Mas, continuando aqui, então, Sansão, ele foi consagrado desde o ventre nazireu. Então, se você lembra, lá em Números tem um registro do que é o voto de nazireu. Então, Deus está falando assim para os pais: olha, deixa eu te contar, o seu filho vai libertar o povo. E ele vai ser consagrado ao Senhor, né? Então, desde o ventre, vocês vão fazer o voto de Nazireu e ele vai ser isso, né? Então, nunca poderá passar. Então, a mulher saiu correndo, contou para o marido e tal. E o marido pensando assim: meu Deus, que coisa linda! Mas o marido falou assim: olha, agora eu quero a confirmação. Eu quero que este anjo também apareça para mim. Porque o anjo apareceu para a mulher e só depois apareceu para o marido. Então, nasceu, né? Então, aqui, no capítulo, então, Sansão nasce, né? Verso 24 do capítulo 13. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão.
O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então, assim, Sansão, ele foi consagrado ao Senhor. Mas pensa num homem mimado, que fazia o que ele queria e desse vontade. Então, assim, ele tinha um poder, realmente, ele era muito forte, né? Então, no capítulo 14, ele inventa lá de casar com uma filisteia, com uma das filhas dos filisteus. Só que os pais, eles não educaram Sansão no temor do Senhor. É tipo assim, olha, beleza, eu não vou passar navalha na cabeça dele, vai ter o voto de Nazireu, mas deixa ele fazer o que ele quiser. Então, assim, o problema desses pais é que eles não ensinaram Sansão a temer o Senhor. Porque, assim, Sansão é muito mimado. Então, assim, no capítulo 14, nós lemos que ele quis casar com uma das filhas dos filisteus. E os pais até pensaram assim, filho, como assim casar? Não, não, não. Ele falou assim, eu vou casar sim, porque eu quero. E aqui tem um relato de que, assim, o Senhor procurava uma ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, assim, olha, mesmo na rebeldia de Sansão, Deus usou isso para destruir os filisteus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus, ele é soberano. A vontade do Senhor sempre vai ser feita. Deus tinha levantado Sansão para destruir os filisteus. Mas quando eu li isso, eu fiquei orando, falando assim, Senhor, mas não faz sentido, porque esse cara era um mimado. Ele gostava de arruaça, ele não tinha respeito pela mãe, pelo pai. O Senhor vai usar uma pessoa assim? E Deus falou para mim o seguinte, que ele sempre vai fazer acontecer o que ele planejou. Mas depende muito do nosso coração querer obedecer pelo amor, pelo temor, ou fazer pela rebeldia. Porque quem perde nessa história é só Sansão, porque lá no final da história, já dando spoiler, ele se suicida para cumprir. Não para cumprir, ele se suicidou porque ele tinha que matar os filisteus? Não, ele se suicidou porque ele era um vaidoso, ele estava envergonhado e falou assim, eu vou destruir esses filisteus aqui. Entende? Então, assim, teve uma vida perversa, teve uma vida desregrada, um mimado, não respeitava nada, não respeitava ninguém. Então, assim, o propósito do Senhor de destruir os filisteus aconteceu. Mas Sansão foi o que mais perdeu por não ter o temor do Senhor, por não fazer tudo isso. Porque ele poderia ter destruído os filisteus sem fazer toda essa arruaça aqui que ele fez. Mas como ele não teve, ele não aprendeu o temor do Senhor, sabe, a reverência e tudo mais, ele era um mimado. Ele é um exemplo assim, não siga. Ele é um exemplo assim, você consagrou seu filho para Deus, junto com o ritual, você tem que ensinar o temor do Senhor, a palavra do Senhor, ensinar esta criança a amar a Deus de todo o coração, senão ele vai ser um Sansão. Então, ele vai lá, né, casa com a filisteia, mas assim, ele só arranja confusão, E ele era muito forte, né, porque mesmo assim, na consciência dele, ele sendo rebelde, ele tinha o espírito do Senhor, né? Verso 19, fala assim. Então, lá na situação de casamento, que ele vai lá casar com a filha dos filisteus, verso 19 diz, então o espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou a roupa deles e deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai, porque ele era um mimado. Ele foi para casar, o povo... Lá ele fez o enigma, que ele queria zoar com o pessoal mesmo. E depois ele fica irado, porque decifraram o enigma. Tipo, sabe? Quanto a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Que é no caso aqui, um amigo de Sansão. Então assim, tipo, ele foi para casar
casou coisa nenhuma, fez uma confusão, matou uma galera, fez não sei o que e tal, ficou com raiva porque a vontade dele não foi feita, largou a mulher para trás e foi embora. No verso 15 fala assim, que ele foi lá para pegar a mulher dele de volta. Só que aí o pai pegou e falou assim, olha, você abandonou ela, então eu pensei que você não queria mais nada nem com ela nem com a gente, então ela casou com outro. Aí ele fica com muita raiva do pai dela. E ele vai lá e taca fogo. Ok, era no terreno dos filisteus. Ele começou a destruir os filisteus assim. Mas, né, poderia ter sido diferente. E ali, depois que ele destrói ali uma plantação, os filisteus começam a tentar prender Sansão. Porque Sansão era muito forte. Muito forte. Ele matava, capítulo 15. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Imagina a força que ele tinha para matar 1000 homens. Para matar, assim, só matar. Pegou a queixada de um jumento e saiu matando 1000 homens, né? No caso, 1000 filisteus. Então, assim, Sansão foi um juiz, verso 20, capítulo 15, julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Então, o povo estava sendo oprimido por 40. Sansão veio e por 20 anos ele julgou Israel. Ele foi o libertador, né? Libertou o povo dos filisteus. A história de Sansão continua, mas aqui a gente lê até aqui. E a reflexão que eu quero trazer aqui é se você tem obedecido ao Senhor pelo amor, ou se você está acostumado a um ritual. E você é abençoado porque, assim, é princípio, né? Princípio. Você dá o dízimo, você tem a bênção do dízimo, né? Da oferta. Então, sabe? Mas será que o seu coração realmente está amando o Senhor? Ou você só está se aproveitando do ambiente de igreja que você vai, a oração dos seus pais que te protegem, a oração da sua esposa, do seu marido? Então tem muitas pessoas dentro da igreja hoje como Sansão, talvez não com essa força física, mas que são um bando de mimado, que está na casa de Deus, que diz que ama a Deus, mas faz tudo do seu próprio jeito. É um mimado. Faz tudo ao contrário. Tudo fica bravo, tudo fica moado pelos cantos. Então, Sansão, ele é um exemplo de força, mas ele não é um exemplo de caráter a ser seguido. Não é. Porque quando eu li a história dele na íntegra, eu falei assim, nossa, Sansão, você é bem... Ele arranjava muita confusão por onde ele passava. Sempre estava arranjando confusão. Tudo bem que era tudo em torno dos filisteus, porque qual era o propósito do Senhor? Derrotar os filisteus. Mas, de novo, o coração de Sansão poderia. Porque a história de Sansão, para mim, ela é muito parecida com a história de Jonas. Que Jonas, né, se você sabe, se tem um pouquinho de igreja, você sabe que Jonas é aquele que ficou na barriga do peixe durante 3 dias. Porque Deus mandou ele para um lugar, ele não foi, ele tentou, né, fugir e tal, e Deus foi lá, pegou ele no meio do caminho e falou, é você mesmo que eu vou usar, então você vai lá para Nínive, porque é para isso que eu te fiz. Então, a soberania de Deus continua nos 2 casos, de Sansão e de Jonas. Mas, de novo, o que precisa mudar? A inclinação do coração. Não podemos ter um coração de Jonas, que Deus manda a gente para um lugar, a gente faz do outro, e faz de qualquer jeito a obra do Senhor. Foi feito, o povo se arrependeu, mas qual que é o preço disso? Porque quem sofre, no caso, quem sofreu foi Sansão, que foi humilhado. Ele foi humilhado, a gente vai ver, calma, é amanhã que a gente vai falar sobre isso. Mas é importante você entender que você pode fazer a obra de Deus de uma maneira mais fácil, mais leve. É muito mais fácil você cooperar com o Senhor pelo amor e pela obediência do que pela raiva, pela explosão e de qualquer jeito. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor, nos mostra se temos sido mimados que nem Sansão, tentando fazer a tua obra do nosso próprio jeito, confiando na força do nosso braço. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é soberano.
A sua vontade vai sempre prevalecer. Mas nos ajuda, Senhor, a ter um coração obediente a Ti e te obedecer e te amar acima de todas as coisas. É o que te pedimos, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.